Tchilulele, tchilulala, uma história eu vou te contar. Uma história de terror, mas no final você vai adorar. Tindulele, tindulala. E aí, galerinha, como foi o teu dia de Halloween? Você saiu pedir doces ou travessuras? A nossa história é uma história aterrorizante. Só que não. Vem com a gente. No tempo que era comum acontecerem coisas estranhas, um viúvo morava em uma cidade bem distante, muito longe. Ele e as suas 3 filhas. Mas esse homem, ele precisava sair para bem longe para poder sustentar a casa. Então, as filhas ficavam sozinhas naquele lugar aonde não tinha o que fazer. Todos os dias elas terminavam os seus afazeres e iam para a janela e ficavam ali, as 3 olhando. A Maria Aparecida, a Maria do Socorro e a Maria da Fé, que era mais nova. E todos os dias elas ficavam ali observando. Elas moravam num morro. Elas conseguiam ver tudo o que acontecia na cidade. Apesar que nada acontecia. Mas um dia tudo mudou. Elas terminaram os seus afazeres e foram para a janela. Quando de repente elas escutaram um barulho ensurdecedor. Parecia alguém caminhando. Cract, cract, cract. E de repente apareceu algo misterioso e assustador. Era uma caveira. Cract, 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 cract. E parou bem ali em frente à janela. E ficou olhando para as 3, ali, imóvel. A Maria Aparecida. Que medo! Maria do Socorro também fez um escândalo total. Somente a mais nova, que era muito corajosa e também possuía um coração enorme, ficou ali, tentou acalmar as irmãs ainda. Meninas, se acalme, é só um esqueleto. E ele não parece um esqueleto mau. Às vezes, ele só quer conversar. Lembram que o papai sempre falou para nós que as aparências enganam? Mesmo assim, as suas irmãs, morrendo de medo, saíram gritando e foram se esconder debaixo da cama. A Maria da Fé ficou ali. De repente, a caveira foi embora e sumiu. Mas a partir daquele dia, todos os dias, às 3 horas em ponto, elas escutavam aquele barulho. Cract, 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 cract. Era um barulho que deixava elas arrepiadas de medo. Somente Maria da Fé ficava ali, imóvel. Ela tentou puxar conversa, ela tentou sorrir, conversar, nada. A caveira ficava ali, imóvel, sem nada dizer, somente olhando para ela. E os dias foram passando, e dias após dias, a caveira aparecia. No mesmo horário, ficava os mesmos minutos e sumia. O tempo foi passando e um dia
O pai voltou para casa, trazendo alimentos, dinheiro, como era de costume. Mas ao colocar os pés dentro de casa, ele foi rodeado pelas filhas e elas não deixavam nem ele respirar, porque elas queriam contar o que estava acontecendo dia após dias sobre aquela visita inesperada e assustadora. O pai tinha algumas coisas para resolver, mas resolveu ficar ali, à espera daquela visita misteriosa. E quando o relógio bateu 3 horas, ponto, novamente aquele barulho. Cract, 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 cract. Sim, a caveira parou bem ali na frente da janela. O pai, que estava ao lado, apareceu e já foi logo perguntando: Senhor Caveira, o que quer na frente da minha janela? Afinal de contas, as minhas filhas contaram que na região ninguém o vê. Somente em minha casa você vem todos os dias. O que pretende? E pela primeira vez, a caveira falou: Eu quero me casar. O homem não sabia o que dizer. Após pensar um pouco, ele respondeu que ele não podia obrigar nenhuma de suas filhas, a não ser que uma delas quisesse de livre e espontânea vontade. A Maria Aparecida já foi logo gritando: Deus me livre! Oi, cruz, credo! A Maria do Socorro: Credo, que nojo! Jamais! E assim, para o espanto do pai, a Maria da Fé aceitou se casar com a caveira. Sendo assim, a caveira falou pela segunda vez: Só voltarei no dia do casamento. Pegue esse dinheiro e providencie tudo. E sumiu. E o tempo passou, eles organizaram todo o casamento. E no dia e hora combinado do grande casamento, a caveira apareceu. Mas desta vez, ela não estava sozinha. Ela estava acompanhada por muitas caveiras, todas elegantemente vestidas, uma mais bela do que a outra, mesmo sendo caveira. O noivo chegou na frente da janela e falou: Minha noiva, casamento será em minha casa. Você deve me seguir. E Maria da Fé, como não tinha medo, seguiu. E todos os convidados dela seguiram as caveiras. Nem parecia um casamento. Parecia um cortejo fúnebre. E foram caminhar, 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 caminhar por muito tempo. E chegaram em frente a uma casa muito velha, muito feia. Só de lembrar, eu fico toda arrepiada. Quando eles chegaram naquela casa, a caveira falou, pegou na mão de sua noiva e falou: Você deve entrar, não deve olhar para trás. Entre com o pé direito. E assim, Maria da Fé fez. Entrou com seu pé direito naquela casa. E à medida que ela ia entrando com um
passe de mágica, aquela casa ia se transformando. Ele começou a se transformar bem ali na frente dela. E à medida que ela ia entrando, tudo em sua frente ia se transformando, inclusive o seu noivo, bem ali diante dos seus olhos. Aquela caveira começou a ganhar traços humanos. Ele e toda a sua família. Sim, aquela casa se transformou em um belo castelo. Todas aquelas caveiras elegantemente vestidas se transformaram em pessoas de um grande reino. Sim, havia duques, duquesas, reis, rainhas e todas as pessoas de um castelo inteiro. E o príncipe, que agora não era mais um esqueleto, agora um príncipe encantado, pegou nas mãos da sua noiva, olhou nos seus olhos e falou: muito obrigado por você salvar a mim e todo o meu reino. Foi a sua fé e a sua coragem que fez com que eu voltasse ao normal. Uma bruxa malvada jogou uma maldição sobre mim e todos os meus familiares. E graças a você, o encanto foi quebrado. E dizem que nunca ninguém no mundo viu um casamento tão lindo quanto aquele. Maria da Fé foi muito feliz. As irmãs estavam apavoradas, mas não era de medo, era de inveja. E me contaram que elas estão até hoje lá na janela esperando para ver se aparece alguma caveira encantada para elas casarem. E já Maria da Fé viveu feliz para sempre. E aí, galerinha, gostaram da nossa história de hoje? Eu falei para vocês que parecia de terror, mas que não era. Na realidade, é um lindo conto de fadas. Vocês gostaram? A história que eu contei hoje é O Noivo Caveira. É um conto popular muito antigo e eu adoro, como sempre. Vocês viram que hoje a prof tá um pouco falhando? Mas é uma dor de garganta, mas eu jamais poderia deixar de gravar a história para vocês, que eu tenho certeza que vocês adoraram. Conta pra mim, vocês já viram as outras histórias que estão lá no canal? Já deixaram o seu like? Já se inscreveram no canal? Ai, que bom, porque eu achei que ainda não. Mas caso você não tenha feito, vai lá no YouTube, Fada Neu Conta Histórias, e se inscreve. Pega, ativa o sininho para você não perder nenhuma. Está recheada de histórias legais. Beijo!